Finalmente vi os 3 primeiros episódios da segunda temporada de Arcane e tenho coisas a comentar, então vem comigo pra gente falar dessa nova temporada, novos acontecimentos e talvez muitas dúvidas que surgiram até agora. Será que Arcane, tão elogiada com a sua primeira temporada, continua sendo uma animação tão boa? Oi, gente, já assistiu Arcane? Pois é, chegou a segunda temporada, mas não completa. Caso você esteja uma pessoa aí perdida, eles fizeram agora um lançamento que será em 3 partes. 3 episódios saíram agora, os próximos 3 sairão dia 16 de novembro e os demais 3 dia 23 de novembro. Ou seja, parceladinho, 9 episódios no total. E agora a gente teve o primeiro terço da temporada já apresentado. Uma temporada que já começou caótica, porque a segunda acabou de maneira caótica, com um ataque da Jinx, a Powder abraçando esse lado Jinx e a sua loucura de uma vez por todas, e essa disputa entre a cidade de cima, Piltover, e a cidade de baixo, Zaun, aflorando cada vez mais, enquanto Viol, Vi e Caitlyn tendo suas próprias dinâmicas, problemas internos, construção ou desabamento de construção de personagens e, claro, todo o drama ao redor de Hextech, que virou Hexcore, a questão do arcano neste universo e como o uso ou o mau uso dele pode estar atrapalhando, prejudicando, inclusive, o próprio ambiente, talvez promovendo distorções do espaço. Mas antes disso, para você que gosta de camisetas com estampas incríveis como essa que eu estou utilizando, com excelente qualidade, ou várias, como essas que estão passando aqui na sua tela, promoção pré-Black Friday em toda a minha coleção no link aqui embaixo, loja.com.br/Gabi-Xavier. Todos os produtos com até 50% de desconto, tem muita estampa na metade do preço, então corre lá no link da descrição ou direto neste link da tela depois e aproveitem que é por tempo limitado e as promoções estão muito boas, não precisa de cupom, é só clicar, colocar no carrinho e comprar e aproveitar. Voltando a Arcane, a primeira temporada chamou muita atenção, não apenas pela história, por ser um universo que adapta, é extremamente inspirado em um jogo que já faz muito sucesso, que é League of Legends, que, para contexto, para quem ainda não sabe, eu joguei primeira season, final da primeira season, segunda e o comecinho depois que viemos para o servidor brasileiro, depois eu larguei League of Legends e nunca mais, só que sendo bem sincera, mesmo quando eu jogava, eu não era aquela que ficava lendo a lore ou a história de cada um dos personagens ou champions que eram lançados. Então, basicamente, esse universo de Arcane, fora referências de champions que eu já joguei, eu conhecia na época em que eu estava ainda no LoL, eu não tenho muita informação, eu fico perdida e pra mim é tudo novidade. Mas também temos o adendo de que, com certeza, até onde eu sei, eles fazem adaptações necessárias na história de maneira que não é uma transcrição do que existe no universo de League of Legends para uma animação. Existem mudanças e mudanças necessárias e até aqui muito bem feitas, pelo menos se a gente considerar que a história continua bem coerente, coesa, ou seja, todos os fatos, ainda que sim, sintamos neste ponto que há muitas pontas soltas, o que é natural, foram 3 episódios de 9 lançados até agora, você consegue entender, por exemplo, por que nesse ponto da segunda temporada, com 3 episódios, porque Caitlyn é uma personagem que de repente está ficando mais obscura, rancorosa, indo por um caminho de talvez perdição dentro da própria mágoa que assusta a Vi, que assusta aquela que já viu a própria irmã se perdendo nesse torpor de rancor. Não é como se os personagens dessem uma virada 180 e você não justificasse ou não entendesse por que aquilo aconteceu. Todas as transições narrativas em Arcane até este começo de segunda temporada continuam muito bem estruturadas. Mas antes de falarmos de história, que é um pouquinho mais complexo, é claro, ainda mais considerando o final, muitas dúvidas que eu vou tentar te ajudar a compreender, porque não que eu tenha todas as respostas, quem me dera, jamais. Mas a arte continua impressionando muito. Eles continuaram com a mesma música, tema de abertura, o que eu acho que foi um excelente acerto, sinceramente. Enemy, pra mim, é uma música de Arcane. Claro que a abertura em si, a animação, é diferente, o que já me deixa um pouco intrigada, porque ela traz um pouco cada um desses personagens principais, muitas vezes isolados, quebrados, perdidos, contemplativos. Parece que em roteiro vai ser uma temporada mais densa para cada um deles. Durante os episódios, os 3 que tivemos em si, a qualidade não decepciona, muito pelo contrário. A gente continua com um uso excelente de todos os elementos com textura ou impressão 3D e 2D, combinados super bem com cores que muitas vezes são tão
tanto num ambiente mais escuro, mesclados com aquela coisa mais neon, não apenas quando a gente tem, por exemplo, algumas peripécias da própria Jinx, que sempre traz cores e muita loucura visual, inclusive, em cada um dos seus golpes e estratégias, mas também quando a gente fala de qualquer veneno da galera, de parte da galera dos químicos de Zaun, ou, é claro, de armas que utilizam a tecnologia do Hextech. O ambiente de Arcane, mesmo quando a gente fala de Piltover, da cidade de cima, é algo que muitas vezes é sujo de propósito, muitas sombras reveladas. Eu acho muito curiosa a concepção artística de Arcane, principalmente no design de personagens, porque continua sendo a adaptação de um universo de League of Legends, porém com extrema autonomia para modificar traços, modificar roupas, figurinos. Existem semelhanças no uniforme, por exemplo, da Cait, ou mesmo na Vi, que é bem parecida em termos gerais com o que a gente tem com a personagem do jogo, mas existe a liberdade criativa deles fazerem diferentes para contextualizar em todo o esquema artístico e design. É óbvio que existe em Arcane a animação. E ao mesmo tempo que eles trazem algo que é claramente um cartoon, são personagens, não exageram na textura, por exemplo, muito realista para parecer que aquilo são seres humanos quase impressos na tela, nem parecendo uma animação em si. Não, é óbvio que é uma coisa mais cartunesca, inclusive muitos elementos cartunescos várias vezes surgindo em tela, mesclados com outros estilos artísticos. Enfim, enquanto isso também acontece, o design de personagens também capricha bastante nos ângulos mais obtusos, nada tão arredondado ou angulado como acontece, por exemplo, para poder fazer alguns personagens em animes. E as sombras no rosto, seja nas cavidades ou na sombra do próprio nariz, ou de certas manchas e, entre aspas, imperfeições, mal feito em desenho, jamais. Super hiper realista também não. É uma mistura das duas coisas, e mistura é algo que eles fazem muito bem. Ainda aparece aqui e ali, especialmente quando a gente tem a Jinx em tela, algumas onomatopeias surgindo no meio de fumacinhas de certos ataques, uma caracterização que em diversos momentos lembra um pouco de pichações, artes de rua, o que faz muito sentido quando a gente fala de um povo subterrâneo, marginalizado de Zaun. As expressões faciais dos personagens são muito bem feitas para mostrar desprezo, a evidenciar na tela quando o personagem está sendo cínico. Tudo fica muito visível. Então, a animação não precisa ser tão prolixa de te dizer na sua cara o que o personagem está pensando. Muitas vezes está evidente em tela. E eles ousam muito na direção de arte. Acaba casando e nos ajudando nesse senso de imersão no que estamos vendo em tela. A cena de batalha, tão esperada por muitos, que acontece entre a Vi e a Jinx, as duas irmãs que se negam como família, agora que uma decepcionou a outra, é linda, é brilhante. Fluidez que você vê, por exemplo, a luta das irmãs acontecendo na animação, tanta reviravolta, com tanto desabamento, explosão, tudo ao mesmo tempo, sem ficar confuso e numa beleza impecável. Sério, o como eles se permitem inovar nos traços. Se a gente entra na loucura de Hextech ou Hexcore, aí que a coisa começa a ficar cada vez mais multicor, até porque, agora sim, vamos entrar um pouquinho em história, a gente fala de um arcano, de uma magia que eles estão tentando controlar desde Hextech, que talvez esteja trazendo um perigo de distorção da realidade, já que eles estão fazendo uso de algo que nem sequer entendem totalmente. A história até aqui me surpreendeu de forma positiva, não é como se ela tivesse andado muito, a gente tá claramente fazendo uma continuação do que já aconteceu, mas de novo, pra mim, de maneira coerente. Toda a dúvida que ficou é dúvida que tinha que ficar, porque a gente tá no começo da história, eles precisam te dizer, olha, continue assistindo porque vem mais 6 episódios por aí, 3, depois mais 3, não dá pra eles te responderem tudo nesse momento. A gente acabou a temporada anterior num ataque da Jinx contra o conselho da cidade de cima, e é aí que a gente começa. A gente vê que vários conselheiros morreram, incluindo a mãe da Cait, e isso é um ponto de virada importantíssimo para essa personagem, que passa este arco dos 3 episódios que a gente assiste numa rota de vingança e se perdendo dentro disso de maneira completamente solitária. A Vi tenta se aproximar dela e não consegue. Elas têm um beijo, elas têm um momento de entrega romântica, de sentimental, que seria importante, inclusive, para Cait, para ela talvez ter e aceitar este acolhimento que ela precisa no momento de luto, mas ela está tão compenetrada e perdida em achar Jinx, em derrotar essa pessoa que ela culpa principalmente pelo que aconteceu com a sua família, com a sua mãe,
que ela renega o amor e tranquilidade que ela poderia ter e principalmente talvez ela renegue a si mesma, sendo violenta no final desses 3 primeiros episódios, correndo o risco de atacar uma criança que não tinha nada a ver com o que estava rolando ali naquela cena, simplesmente porque, primeiro, ela confia de maneira muito arrogante em si mesma e segundo, porque ela sequer está pensando numa zona de risco ou efeito colateral para quem não merece, porque ela só quer vingança. É uma clássica jornada de muitos outros personagens na cultura pop, então faz muito sentido. Falando ainda de Kate, no final disso tudo, ela é elevada pela Ambessa a presidente do conselho, aquela que vai comandar de certa forma todas as decisões da cidade de cima de Piltover, e apesar dela claramente ser uma marionete, um rosto ali para sofrer qualquer retaliação de um culto que está inclusive perseguindo Ambessa, quem sabe o que acontecerá com esta pessoa agora no poder? Com alguém que não está próxima nem mais da mulher que ama, daquela que poderia ser um conforto de amizade, acolhimento e amor. De uma Kate que está repleta de ódio e ganhou agora a autoridade de fazer talvez o que ela quiser. Enquanto isso, a Vi tem uma jornada mais simplificada, de renegar a existência da própria irmã, porque Powder não existe mais, e ela passa o tempo todo apenas para fazer a transição de aceitar vestir o manto azul da polícia, que ela também renegava pelo passado com os seus pais, simplesmente porque ela vê como Zaun, ou grandes figuras de Zaun depois da morte do Silco, começaram a se rebelar e produzir danos na cidade de cima sem nenhum critério. Então ela se coloca não apenas como aquela que precisa abraçar uma entidade que ela detesta, mas como alguém que precisa de uma via para chegar até a sua irmã, que tá causando muito mal para muitas pessoas também. Eu acho que a Vi tem um senso de, poxa, tudo bem que ela não é mais minha irmã, tudo bem que, pelo menos assim, eu prefiro não a considerar, mas no fundo ela considera assim e se vê como culpada de ter também rejeitado a irmã, não ter sido aquela que acolheu a garota e acabou, talvez na mente dela, deixando que esse ponto chegasse, que ela virasse Jinx. E agora, de novo, ela vê a mulher que ela se aproximou como amizade, agora como amada, correndo de uma maneira, óbvio, diferente do que a Jinx fez, mas correndo para uma transição, mudança de personalidade, e ela fala sobre este medo nos 3 episódios sem que ela consiga controlar. Ela tá perdendo a Kate também. Enquanto isso, tem a própria questão do tal culto da Rosa, que tá atacando a Ambessa claramente. Disso é o que ela mais foge. A gente descobre que é algo que ela tenta, inclusive, poupar a sua filha de ser aparentemente envolvida, mas já foi envolvida e capturada. E, gente, eu não fui pesquisar, mas essas coisas de, como eu vou dizer, como se fossem sombras envolvendo as pessoas, me lembrou de LeBlanc, que é a champion lá, que é uma das que eu mais gostava de jogar, inclusive, no LoL na minha época, pessoa velha, né, na minha época, mas eu não sei se tem a ver. Se tiver a ver e vocês puderem me falar aqui nos comentários, eu agradeço, mas esse é um assunto que ficou extremamente misterioso, sem falar de ambientes, contexto externo, né, questões de League of Legends que talvez possam explicar isso, eu não sei. Na história em si de Arcane não tem nenhuma explicação, é só um culto que tá perseguindo a Ambessa, que parece extremamente perigoso e sem dúvidas mágico, porque surge do nada incorporando nas pessoas, já pega outra e desaparece. Não sei o que vai rolar a partir disso aqui. É uma das maiores pontas soltas que temos até então desses 3 primeiros episódios. Continua tendo a questão ali de cidade alta e cidade baixa. A gente vê que eles usam um tal gás cinza bem, parece que é um gás super poluente dessa industrialização em massa que foi redirecionado para a tubulação de respiração da galera do subterrâneo, a longo prazo talvez trazendo mutações. Também é o gás que a Vi, a Kate, a galera usam pra dispersar as pessoas quando eles fazem o ataque ou investida no subterrâneo pra conseguir achar a Jinx. E é o mesmo gás que no final dessa temporada, quer dizer, dos 3 primeiros episódios, a Jinx, diria que é a contragosto, tá? Porque parece que ela meio que quis evitar que isso acontecesse no final, mas aconteceu, fazia parte do plano. Eu acho que a cabeça da Jinx é uma confusão, mas esse mesmo gás com um pouquinho de corante colorido em vários locais da cidade de Piltover foi liberado. Não é alguma coisa letal, depois a gente vê de novo um pronunciamento da Ambessa, do conselho e tudo mais, e as pessoas no máximo têm um garotinho com uma máscara, mas é um aviso de que vocês não estão seguros. Após sucessivos ataques, mais um aviso de que a coisa não tá tão fácil mesmo pra você que mora aí na Cidade do Alto. E interessante é que não é só Jinx, né? São grupos diferentes que vão se organizando ou fazendo ataques distintos, mas o efeito sobre as pessoas de cima é o mesmo. Falando de efeitos, eu já desconfiava quando eu tava assistindo os episódios, tá? Não que eu acerte todas as coisas, mas essa eu acho que ficou até um pouco óbvio.
O ataque que foi feito foi organizado pela Ambessa, pela galera dela, justamente porque é do seu interesse que exista uma guerra atuando, acontecendo da Cidade Alta contra a Cidade de Baixo. E por mais que a gente tenha visto muitos papéis, lideranças que agora sem o Silco estão ali se desorganizando, pra falar a verdade, e essas lideranças do subterrâneo de Zaun sejam ruins, vilões que atacam inocentes acima, é claro que a gente vê principalmente na figura do Echo, por exemplo, junto com o Heimer, que as pessoas que estão morando no subterrâneo, lá existem muitos inocentes, e realmente as pessoas de cima acabam despejando tudo que é coisa ruim lá pra baixo, como se pudesse ser realmente um descarte de lixo. Não percebendo, inclusive, no caso do Jace, como talvez seus experimentos com Hextech, com o Arcano, podem trazer coisas ruins para todos que moram ali embaixo, ou muitos deles. Aquelas mutações em folhas, na árvore que está no local em que Echo e a sua galera mora, isso não é apenas um resultado aleatório. Essa é a parte mais de core, assim, do âmago da questão mágica deste universo de Arcane, quando a gente acompanha o Jace, a questão também do Victor, que acaba sendo curado pelo Hexcore, mas tendo um corpo com coisas que não são exatamente humanas. Ele tem uma figura, inclusive um painel no momento em que ele parece que cura ou reverte o corpo de um, até um painel super messiânico. Tanto ele, que não sei qual será a sua função daqui pra frente, se será realmente um messias num cenário de guerra de uma cidade, de um universo contra outro, ou outra questão, mas ele, Jace, Heimer, Echo, são as figuras centrais pra gente discutir de novo essa magia e o uso dela junto da tecnologia. Quando eles chegam no âmago disso, no final desses 3 primeiros episódios, e eles entram numa espécie de dimensão paralela que começa a ser distorcida, e essa distorção afeta a realidade que a gente está acompanhando, a luta, por exemplo, das 2 irmãs, a arma da Kate e tudo mais, aí a coisa começa a ficar perigosa. É como se o Jace estivesse percebendo que todas as suas experiências e testes, com toda essa energia, magia, misturando ciência junto disso, talvez fosse bem mais prejudicial para o universo em si, para a realidade, do que ele imaginava. Vejam, são muitos micro-arcos acontecendo, mas todos eles são conectados de alguma forma. Os personagens todos têm uma ligação, mesmo que seja terciária, de um ponto A a um ponto C. Não é como se fosse um roteiro extremamente fragmentado. Eu sei que muitas dúvidas ficam, eu sei que mesmo com essas brevíssimas explicações que eu dei por aqui, ou análise, não sei como vocês preferem chamar, as perguntas continuam no ar, mas essa é a função desse momento de 3 primeiros episódios. É você retomar o que está acontecendo, dar uma agitação, terminar com um gancho muito significativo. Em todos os núcleos esse gancho foi significativo, e deixar perguntas, porque sem perguntas, por que você quer continuar assistindo os próximos 3, 6 episódios? Não dá. Então eu acho que a função deles de apresentar um retorno bom, bem feito pra caramba artisticamente, se a gente não pode de forma alguma questionar, e que deixa aquele gostinho de quero mais, sinceramente, mandaram muito bem. Acho que falei, inclusive, demais. Faz tempo que eu não faço um vídeo tão longo neste canal, mas Arcane, primeira parte de 3 na segunda temporada, mereceu. Tô bem satisfeita com o que vi até agora e quero a opinião de vocês. Ah, já tinha esquecido de falar, né? Porque foi tão assim como easter egg, uns pontinhos soltos nos episódios, que eu não falei. Singed aparece de novo, né? Que é o cientista que aparentemente tá criando quem? O Warwick, um lobão. Ele só aparece assim como um flash, não sei como isso vai ser utilizado nos próximos episódios. Imagino que na próxima parte já deva desenvolver melhor isso, porque foi um dos ganchos finais. Voltemos, continuem comentando aqui embaixo o que vocês acharam deste retorno de Arcane, o que vocês esperam dos próximos episódios, o que vocês acharam desse esquema parcelado de lançamento. Não foi nem maratona, como acontece na Netflix, nem semanal, como vários outros lançamentos de outras plataformas, nem em 2 partes, como a Netflix tem feito também em algumas das suas estreias. 3 partes, 3 de 3, mas tudo no mesmo mês, então não demora muito pra gente assistir. Sinceramente, talvez essa estratégia pra mim funcione pra gente ter um burburinho maior e comentários aquecidos sobre Arcane, não ser aquela coisa, aquela chama espontânea de uma semana que some, porque foi tudo de uma vez só. Mas deixa a sua opinião, e a gente se vê em todos os próximos vídeos aqui no canal. Se você quiser continuar, eu espero que sim, então se inscreva e aproveite a promoção de camisetas também, até metade do preço em loja.com.br/Gabi Xavier. Até a próxima!